Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos iniciar uma série de conteúdos voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, que são várias, né? A gente tem diabetes, hipertensão, AVE, doenças cardiovasculares, doenças renais, mas dentre essas doenças nós temos o diabetes mellitus, que é uma das doenças que é mais cobrado nas provas de concurso, entre todas as outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que aí você vai receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Então, convido você a ficar comigo e conhecer aqui alguns pontos, né, alguns conteúdos mais cobrados sobre diabetes mellitus. Então, eu tenho aqui as referências, onde as bancas de concurso, normalmente elas se baseiam pelo caderno de atenção básica. Nós temos aqui o caderno 36, que é do ano de 2013, mas nós temos também aqui a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é do ano de 2019 e do ano de 2020. Então, é importante a gente atentar para as questões que podem estar se referindo a um desses cadernos, ok? Então, para iniciar, nós vamos conceituar aqui o que é o diabetes mellitus. Eu trouxe para vocês dois conceitos. O primeiro conceito é da Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2020, lá do caderno, né, das diretrizes sobre diabetes. Então, nós temos aqui o conceito que consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. Então, nós temos aqui um distúrbio que ele é metabólico e que a sua principal característica é a hiperglicemia, mas é uma hiperglicemia o quê? Persistente. Isso é decorrente da deficiência na produção da insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ok? Então, essa é a definição da Sociedade Brasileira de Diabetes. E nós temos aqui a definição do Caderno de Atenção Básica de 2013, que ele define o termo diabetes mellitus como um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo. Aí ele coloca aqui, né, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, resultante de defeitos da secreção e ou da ação da insulina. Essa classificação é uma classificação atual, ela é da Sociedade Americana de Diabetes, que a Sociedade Brasileira de Diabetes também adota, é do ano de 2017, diabetes tipo 1, aí nós temos o diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. O tipo 1A, ele é caracterizado por uma deficiência da insulina. Nesse caso aqui, ocorre a destruição autoimune da célula beta, por isso vai ter essa deficiência da insulina aqui. Só que, nesse caso, é comprovado por exames laboratoriais. Então, é possível identificar, através dos exames laboratoriais, a presença, né, desses fatores autoimunes. Já no tipo 1B, também nós temos a deficiência da insulina, mas não se sabe ainda a natureza dessa deficiência, por isso que ela é idiopática. No diabetes tipo 2, é a perda progressiva da secreção de insulina combinada com a resistência à insulina. Lembrando que aqui no tipo 2, nós não temos aqui a destruição das células beta. Nós temos aqui uma diminuição, né, na perda da progressão da produção de insulina, acompanhado aqui também de uma resistência à insulina. Então, esse é o diabetes tipo 2. Logo mais a gente vai abordar um pouco mais sobre esse tipo de diabetes. E aí nós temos o diabetes gestacional, ele é caracterizado por uma hiperglicemia de graus variados, diagnosticado durante a gestação, na ausência de critérios de diabetes prévia, ou seja, nesse caso, a gestante ela não tem histórico, tá, para ser diabetes gestacional. Ela não tem histórico
anterior de diabetes mellitus. Ela desenvolveu na gestação. E outros tipos de diabetes, como vocês podem observar, nós temos aqui o diabetes monogênicos, o diabetes neonatal, o secundário a endocrinopatias, secundário a doenças do pâncreas exócrino e também secundário a infecções e a medicamentos, tá bom? Então a gente vai detalhar um pouco mais sobre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No caso do diabetes mellitus tipo 1A, aí nós temos aqui, né, que é causado por uma doença autoimune, que ela é poligênica, ela é decorrente aqui da destruição das células betas pancreáticas, lembrando que as células betas pancreáticas são as que vão produzir a insulina, tá? Ocasionando então essa deficiência completa na produção da insulina. Embora a prevalência do diabetes tipo 1 esteja aumentando, ele corresponde apenas a de 5 a 10% de todos os casos de diabetes. É mais frequentemente diagnosticado em crianças, adolescentes e em alguns casos também em adultos jovens, afetando igualmente aqui nesse caso homens e mulheres. Ainda sobre o diabetes tipo 1A. Na fase clinicamente, né, a manifestação do diabetes tipo 1, ele tem início abrupto, podendo ser a cetoacidose diabética como a primeira manifestação da doença em 1/3 dos casos. Embora a maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 tenham peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença. Como nós vimos, o diabetes tipo 1 ele é mais frequente na infância e na adolescência, mas os adultos também podem ser diagnosticados. Nesse caso, eles podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada de LADA. Em relação ao diabetes mellitus tipo 1B, a denominação B, ou idiopático, é atribuída aos casos de diabetes tipo 1, nos quais os autoanticorpos não são detectáveis na circulação, diferente do tipo 1A. Então, o diagnóstico desse tipo de diabetes 1B, ele apresenta algumas limitações, porque ele pode ser confundido com outras formas de diabetes, tá? Diante da negatividade dos autoanticorpos circulantes, porque eles não são detectáveis na circulação, de modo concomitante com a necessidade precoce de insulinoterapia plena. As recomendações terapêuticas, nesse caso, são as mesmas do diabetes do tipo 1A, e não há evidência de riscos distintos para as complicações crônicas entre os subtipos. Diabetes mellitus tipo 2. Ele corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes mellitus. Ele possui uma etiologia complexa e multifatorial. Nós estamos colocando aqui que são vários fatores que vão contribuir para o desenvolvimento desse tipo de diabetes tipo 2, envolvendo aqui nesse caso componentes genéticos e também ambientais. Então, geralmente o diabetes tipo 2, ele acomete indivíduos a partir da 4ª década de vida. Por isso, a idade, ela é um fator de risco. Embora se descreva em alguns países o aumento na sua incidência também em crianças e jovens. Trata-se de uma doença poligênica com forte herança familiar, que é um fator também aqui de risco muito importante, ainda não completamente esclarecida. Com menos frequência, os indivíduos com diabetes tipo 2 apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia. Então, nós temos aqui a poliúria, a polidipsia, a polifagia e o emagrecimento inexplicado. Tá? A poliúria é o aumento do volume e na frequência das micções durante, o dia, sendo que à noite essa frequência ela fica um pouco mais aumentada. A polidipsia é a sede excessiva. A polifagia é a fome descontrolada e o emagrecimento inexplicado conta do metabolismo que não é feito através da glicose, e aí o organismo utiliza outras fontes de energia, clivando lá então as gorduras armazenadas no corpo. E aí o paciente ele vai perder peso durante esse processo.
Então, nós temos aqui alguns critérios para rastrear adultos assintomáticos para o diagnóstico de diabetes tipo 2, já que o tipo 1, ele é de forma abrupta e geralmente acontece na infância, ele é muito mais rápido, né, o seu diagnóstico. No caso do diabetes tipo 2, nós temos aqui os critérios para o rastreamento em adultos assintomáticos. Lembrando que adultos passam anos sem apresentar nenhum sintoma de diabetes mellitus tipo 2, sendo que quando ele apresenta os primeiros sintomas, aí ele já está numa fase avançada da doença. Então, ele vem apresentando ao longo período o aumento da glicose. Então, segundo o caderno de atenção básica. Então, muito cuidado aqui nas provas, porque algumas bancas, elas vão pedir esse conteúdo aqui de rastreamento, segundo o caderno de atenção básica, e outras bancas podem pedir também, segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira. Então, se pedirem segundo o caderno de atenção básica, nós temos aqui os critérios de rastreamento para adultos assintomáticos. Então, olha só, quais são os critérios? Ter o excesso de peso, com IMC maior que 25 kg, e um dos seguintes fatores de riscos que nós vamos falar agora. Então, a pessoa, adulto, assintomático, ele vai ter o excesso de peso, então é importante a gente verificar o IMC, tem que ser maior que 25 kg, mas aí, junto com o excesso de peso, tem outros fatores contribuintes. Aí entra o quê? A história de pai ou mãe com diabetes, a hipertensão arterial, nesse caso aqui tem que ser maior, a sistólica de 140 e a diastólica de 90. Ou em uso de antihipertensivos em adultos, história de diabetes gestacional ou de recém-nascidos com mais de 4 quilos. Dislipidemia, que é a hipertrigliceridemia, com um aumento aqui, né, de maior que 250 miligramas por decilitros, ou HDL, que é o colesterol mau, nesse caso aqui menor que 35 miligramas por decilitros. Exame prévio de hemoglobina glicada, maior ou igual que 5,7%, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada. Então, nesse caso aqui, a gente tem um pré-diabético, tá? Obesidade severa, acantoses nigricans. Isso está relacionado àquelas manchas escuras que aparecem na parte do pescoço e também na região axilar. Então, isso suspeita, né, de distúrbios endócrinos, pode ser diabetes, então tem que investigar. Síndrome de ovários policísticos, história de doença cardiovascular, inatividade física ou a idade, como nós vimos anteriormente, geralmente acontece na quarta fase, né, da vida. Então, nós temos aqui a idade maior ou igual a 45 anos, ou quem já tem algum risco cardiovascular moderado, ok? Então, esses são os critérios de rastreamento para diabetes em adultos assintomáticos, segundo o caderno de atenção básica de 2013. Agora, nós temos a indicação de rastreamento pela Sociedade Americana de Diabetes, que a Sociedade Brasileira de Diabetes também adota. Então, nós temos aqui os indivíduos com idade maior ou igual a 45 anos. Para os indivíduos que têm idade menor que 45 anos, sugere-se rastreamento de diabetes em indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Aqui ele não coloca qual o IMC, tá? Lá no caderno de atenção a gente viu que o IMC é maior que 25 kg. E aí também mais um fator de risco dentre os seguintes. Aí nós temos aqui pré-diabetes, né, que a gente tem lá os exames laboratoriais, história familiar de diabetes, parente de primeiro grau, a raça, né, a raça negra, hispânicos ou índios, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, aqui não fala da criança, né, com peso igual ou acima de 4 quilos, é um pouco diferente lá do que está no caderno de atenção básica. História de doença cardiovascular, hipertensão, HDL, que é o colesterol mau,
menor que 35, e o triglicerídeo, que é maior que 250. Aqui permanece igual está no caderno. Síndrome de ovários policísticos também, sedentarismo, lá nós temos a inatividade, né? E aqui nós temos também a acantose nigricans, que é aquilo que eu falei para vocês, aquelas manchas escuras que aparecem na região do pescoço, na região da axila, geralmente nas regiões de articulação, tá? Então é bom investigar para diabetes. Então, agora nós temos aqui a nossa primeira questão, que trata exatamente sobre a definição de diabetes. Então, nós vamos entender aqui, que quando a questão pede sobre definição de diabetes, ele está pedindo uma definição completa, e não separadamente por tipo, né? Por tipo 1, tipo 1 ou tipo 2 ou diabetes gestacional. Então, vamos analisar aqui a questão. Então, diabetes mellitus é, alternativa A, uma alteração na produção de insulina com deficiência da mesma. Então, a gente viu que existe, né, realmente no diabetes, essa alteração na produção da insulina com deficiência da mesma, né? Mas a gente quer uma definição mais completa. Alternativa B, um grupo de distúrbios metabólicos resultantes de defeito da ação da insulina, na secreção da insulina ou em ambas. Tá? Então, a alternativa B, ela está correta em relação ao conceito. A alternativa C, uma deficiência na ação da insulina. Não é só isso, existe, né, outros mecanismos também aqui para diabetes. Uma resistência à ação de insulina em nível periférico, uma falência completa do pâncreas exócrino. Então, a gente tem aqui a melhor definição, alternativa B. Nessa próxima questão, também, né, está querendo aqui o conceito de diabetes mellitus. Vamos analisar. É uma doença metabólica de etiologia variada. Então, a gente viu que existem várias causas aqui que levam a diabetes, tanto tipo 1 quanto do tipo 2, né, e outros fatores contribuintes de diabetes. Alternativa B, uma das causas é a destruição de células do fígado. Olha, muita atenção que nós não falamos nada sobre o fígado. A destruição ela acontece nas células do pâncreas. Então, a alternativa B está errada. Na alternativa C, o diabetes mellitus tipo 1 é a forma mais prevalente na população. A gente viu que é em torno de 5, né, a 10% da população vai ter diabetes tipo 1, que a maior mesmo é do tipo 2. Alternativa D, a prevalência da doença na população está diminuindo devido ao diagnóstico cada vez mais precoce. A gente viu que existe ainda uma grande demanda da população em relação ao diagnóstico do diabetes. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Nessa próxima questão, traz de 2020, veja que ela está mais atualizada, para a gente colocar aqui nos itens o falso e verdadeiro, julgar, né, os itens, sobre os fatores de risco e os critérios de rastreamento, tá bom? Então, se nós temos aqui o IMC, ele é lá do caderno de atenção básica de 2003. Então, a gente vai se basear para analisar essa questão aqui no caderno de atenção básica, tá bom? Porque lá traz o IMC. A gente já sabe que o IMC tem que ser maior que 25 kg, tá bom? Então, todas as que traz 25 kg, a gente precisa analisar os outros fatores de risco, tá bom? Então, eu já sei aqui, que esse primeiro item, que fala sobre o excesso de peso, né, maior que 25 kg, e síndrome de ovários policístico, é verdadeiro, está dentro dos fatores de rastreamento. Então, nós temos aqui o primeiro item como verdadeiro. Então, a gente já cancela a alternativa C, que traz o falso como primeiro. Vamos analisar o segundo. Excesso também de peso, MC maior que 25, ok. A hipertensão arterial também é verdadeiro, né? Então, nós temos verdadeiro e verdadeiro. Então, eu já cancelo a alternativa B. Então, B e C já está cancelado. Então, se eu souber agora esse terceiro item, eu já sei qual é a minha resposta correta, tá bom? Então, o terceiro item, excesso de peso, MC maior que 22, a gente viu o quê? Que é maior que 25. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Logo,
a nossa alternativa é a alternativa D, porque a idade não é 35, é maior ou igual a 45 anos, que é falso, né? E o último item é verdadeiro, apresentar risco cardiovascular moderado. Nessa próxima questão, sobre os principais sinais clínicos de um paciente com diabetes mellitus são, vamos lembrar lá, né, dos sinais clínicos, né, de diabetes que foram apresentados lá no diabetes tipo 2, nós temos a poliúria, a polifagia, a polidipsia e a perda inexplicável de peso. Então, é isso que nós vamos identificar aqui na questão. Alternativa A, polifagia, ok. Disquesia não tem nada a ver aqui com diabetes, então não é a alternativa A. Alternativa B, poliúria, ok. Perda de peso também. Polidipsia também faz parte, mas epistaxe não faz parte aqui dos sinais clínicos de diabetes. Alternativa C, polifagia, faz parte. Coprofagia não tem nada a ver com diabetes. Alternativa D, perda de peso, ok. Epistaxe não faz parte, então só nos resta a alternativa E, que é a polidipsia, perda de peso, poliúria e polifagia. Então, para você que chegou aqui até o final dessa aula, espero que você tenha gostado e entendido um pouco mais sobre os tipos de diabetes, os critérios de rastreamento. É um conteúdo muito cobrado nas provas de concurso. E para você que ainda não foi inscrito, aproveita para se inscrever ao canal, deixa também o seu like, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Aguardo você na nossa próxima aula.